gentios. Por isso que ali se criavam porcos. E ali havia um homem, um ser humano como nós. Eu não sei o que levou sua família, não sei o que lhe levou a se envolver com Satanás e os demônios. Não sei se a sua família gostava do ocultismo, das práticas de adoração a Satanás, mas o certo é que aquele homem se envolveu de uma forma terrível. Não sei se pela doença, alguma doença emocional, que consequentemente aquilo levou ele a ser uma presa fácil para os demônios. Aleluia. Mas o certo é que aquele homem, ele era um ser humano como nós. Ele tinha uma família, ele tinha projetos, planos. Ele precisava viver em paz, trabalhar, manter sua casa. Porém, Jesus disse que o ladrão, e ali podemos fazer uma referência ao inimigo, ele vem senão a roubar, matar e destruir. E aquele homem era um homem muito importante. Era uma árvore com um potencial muito grande para produzir bons frutos, como depois ele produziu. A arqueologia encontrou bases de templos construídos na região de Decápolis, que era um complexo de 10 cidades, onde ele habitava, construído no período do Gadareno. O que cremos é que aquele homem se converteu e foi uma grande testemunha de Jesus ali. Deus fez uma grande obra através dele ali. Ninguém chuta cachorro morto, ninguém joga pedra em cachorro morto, né? Permite usar esse. Aleluia. Mas é verdade. Ninguém vai jogar pedra numa árvore que não tem fruto. Verdade. A árvore que tem fruto, e o fruto bom, ela é perseguida. Todos querem tirar o seu fruto. E por que Satanás tinha tanta sede na alma daquele homem, que enviou uma legião para morar nele? Uma legião, todos nós sabemos que era uma medida, uma legião romana ia de 3 a 6 mil soldados. Uma legião de demônios, imagina que é uma pessoa com 3 mil, 4, 5 mil, 6 mil demônios dentro. Um demônio já arrebenta a vida de uma pessoa. E milhares. Então, não dá, será que não dá para desconfiar? Porque tanto demônio em um homem. O que era que aquele homem tinha de especial, de importante? Porque o diabo teve que enviar uma legião de demônios para morar naquele homem? Não dá para, será que não dá para desconfiar? É claro que dá. A gente fica assim, olha, por quê? Aquele homem tem alguma coisa importante, algum potencial, ele tinha algo de Deus nele, que o inimigo ficou desesperado e mandou logo uma legião para destruí-lo, matá-lo, matar ele logo, com loucura, fazendo ele atentar contra a vida dele, como ele atentou muitas vezes. Ele é um personagem anônimo na Bíblia, não sabemos o seu nome, a Bíblia só diz assim, um homem. E chamam ele de Gadareno porque ele morava em Gadara. A Bíblia também, podemos ver aqui, versículo 2, versículo 9, que ele era um homem possuído por demônios, como falei, uma legião. Aquele homem, quando os demônios entraram nele, ele passou a viver nos cemitérios, nos montes. O texto nos diz, versículo 2, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem. Ele vivia lá, no meio dos mortos. Lá ele se sentia bem,
Se é que eu posso dizer que se sentia bem, mas era o lugar onde ele vivia, onde ele morava. Para todos, principalmente para a sua família, aquele homem era uma causa perdida. Mas não pense que era perdida em um grau pequeno, perdida no mais alto grau da palavra. Não havia aos olhos humanos como recuperar aquele homem. Ele era uma causa perdida que nem ninguém se importou de ir lá recuperá-lo. Aquele homem, para a sociedade, ele era um louco, porque as pessoas achavam que aquilo era uma loucura, que ele era um homem doente. As pessoas enxergavam aquele homem como alguém desprezível, porque a aparência dele era realmente desprezível. Barbudo, cabeludo, cheio de hematomas e de cortes, que eles se cortavam com algum instrumento de pedra ou ferro. Aquele homem vivia sempre sangrando, tinha sempre uma ferida no corpo dele, porque o diabo queria beber o sangue dele sempre. E ele dava o seu sangue a Satanás. Aquele homem era um doente que quem olhava para ele dizia: ele é um doente irrecuperável, e ele é um ser humano indomável. Quando a gente lê o versículo 4, o texto diz assim: e ninguém o podia amansar. Então ele era irrecuperável, indomável, não tinha como detê-lo. Vamos olhar para o estado daquele homem. Versículo 4 nos diz que ninguém podia dominar ou dominá-lo. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Um demônio, uma pessoa endemoniada com um demônio, você já não segura. É uma força descomunal. Os demônios, quando entram numa pessoa, ele assume a personalidade da pessoa. Se é uma entidade feminina, ele fala como uma mulher. Se é infantil, ele fala como uma criança. Chupa chupeta, chora como criança. Se é uma entidade masculina que entra em uma mulher, a mulher fala grosso como um homem. Ele assume a personalidade. As autoridades políticas já não sabiam mais o que fazer com aquele homem, porque tantas vezes prenderam ele. E o texto nos diz, no versículo 4, que ele quebrava as algemas e as correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes e ia embora. E não penso que era uma corrente dessa que a gente bota na coleira de um cachorro, não. Eram correntes grossas, mas a força que aquele homem, que os demônios produziam nele, era tão terrível que ele quebrava as algemas e esmigalhava as correntes, as grades onde ele era preso. Então não adiantava prendê-lo, colocar ele numa cadeia. Ele batia nos soldados, ele quebrava as correntes e as algemas, e ninguém tinha condições de sustentá-lo. Não havia força em nenhum homem capaz de sustentá-lo. A Bíblia nos diz no versículo 5 que ele vivia atormentado. De noite e de dia ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. Se ele morasse aqui no Jordão, todas as noites as pessoas iriam ouvir ele passando pelas ruas, bramando, gritando e se cortando com pedras, sangrando. Então, quem iria, se os soldados não conseguiam prendê-lo, dominá-lo, imagina as pessoas comuns, já que os soldados eram homens preparados. Todo mundo fugia dele, todo mundo queria estar longe dele, ninguém queria encontrar com esse homem, se encontrar com esse homem no caminho.
além dele ser uma pessoa, ele vivia atormentado, ele atentava contra a sua própria vida. O texto diz no versículo 5 que ele ia cortando-se com pedra. Além dele atentar contra a sua vida, aquele homem era uma ameaça para a sociedade. Ele atentava contra as pessoas que apareciam no seu caminho. Então, o que foi que fizeram? O que todos nós, o que todos os seres humanos, em todas as gerações que existiram, que existe, que vai existir, fazem quando se encontram diante de uma causa perdida. O que é que a gente faz? Foge dela, desiste dela, joga ela no lixo, enterra ela. É uma causa perdida, não sei mais o que fazer. Eu usei todos os meus recursos, todas as minhas forças e não foi resolvido, então agora eu vou deixar para lá. Nós somos assim, lutamos, uns mais e outros menos, mas chega um dia que todos desistem. Então a sociedade, Decápole, o complexo de 10 cidades por onde aquele homem andava, todos, dos religiosos aos políticos, as famílias, as pessoas, a família dele, todos desistiram daquele homem. Eu pergunto aos irmãos, era qualquer coisa isso aqui? Não havia ninguém naquela região que acreditasse, pelo menos a Bíblia não diz, que aquele homem iria mudar. Se aquele homem fosse seu filho, seu marido, seu irmão, como você se sentiria? Ele era a desgraça da família dele, a vergonha da família dele, aquilo que causava mais dor e vergonha em sua família. Meus irmãos, quando eu olho para um texto desse aqui, uma passagem dessa aqui, eu amo mais Jesus, fico louco por ele, doido por ele, me apaixono mais por ele, porque Jesus é Jesus, irmão. Jesus é Jesus. E sabe o que é bom? É saber que Ele está aqui conosco nesta noite. Aleluia. Ainda bem que para Jesus não existe causa perdida. Principalmente quando esta causa é uma pessoa. Jesus não está preocupado com as paredes e o teto, uma casa, um carro. Isto não é prioridade para Jesus. Ele não veio por causa do templo em Jerusalém. Pelo contrário, ele disse: o templo vai ser derrubado, essa casa vai ficar deserta, não ficará pedra sobre pedra. E no ano 70 depois de Cristo, o general Tito derrubou o templo. Mas não era o templo do Senhor, onde os fariseus, saduceus e escribas adoravam, cantavam, ministravam a palavra, os sacerdotes, os príncipes dali daquele templo. Jesus falou: isso aí vai ser derrubado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque o que importa para Jesus não é os tijolos. Oh, glória a Deus. Glória. Poderoso Deus, aleluia. Aleluia. É você. Aleluia. Que importa para Jesus. Oh, glória a Deus. Sou eu, somos nós. Aleluia. Quando Jesus voltar, vai ficar tudo aí. Oh, glória a Deus. A casa onde eu moro, o carro que eu ando, sua roupa, seu sapato, seu dinheiro no banco. Aleluia. Glória, glória a Deus. Quem vai subir sou eu e você. Aleluia, glória. Então, vamos nos importar com o nosso irmão, que o que vale é ele. Oh, glória. Jesus veio e morreu na cruz por mim e por você. Foi pelas pessoas, não foi pelas roupas, pelas paredes e as coisas. Oh, glória, glória a Deus. Meu irmão vale tudo para mim. Aleluia, glória. Meu irmão que não está aqui, está em casa doente ou triste, ferido, Aleluia. caído, ele vale tudo para Jesus e para mim e para nós. Glória. É ele que vale, não os bancos. Glória, glória a Deus. Oh, glória. Porque para Jesus tanto faz você adorar aqui como você adorar debaixo do pé de manga, Aleluia, glória a Deus. na rua. Aleluia. Oh, glória.
misericórdia, tu és fiel. Oh, glória a Deus. Como aquele homem não podia ir a Jesus, Engrandecido Jesus é o disse aos teu discípulos: vamos atravessar o mar da Galileia. nome. Aleluia. Vamos para Glória. Gadara. Oh, glória. Oh, glória. Se a causa é uma causa perdida Aleluia. Glória. e não tem como levar a Jesus, Oh, glória a Deus. quem iria pegar aquele homem e levar ele a Jesus? Darimina Oh, bacana. glória. Então Jesus foi lá, porque aquele homem era uma pessoa Oh, aleluia. que um dia Jesus fez ele fecundar na barriga da mãe dele. Darimina bacana. A Bíblia diz no versículo 1 e 2 de Marcos 5 que Jesus foi ao seu encontro. Jesus foi a Gadara. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos esta noite que este ano é um ano de encontro de Deus com muita gente Grande. dentro da sua igreja. Senhor, tu és fiel. Para aqueles que estão sofrendo, o Salmo 12, versículo 5 diz: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aqueles para que eles assopram. Aleluia. Você está sofrendo? Você está oprimida e oprimido? Aleluia. Deus vai se levantar agora para fazer algo por você. E para aqueles que estão oprimindo seu irmão, achando que seu irmão é menos valioso do que a parede, o banco, o carro, Jesus vai pegar na beca dessa pessoa e dizer: olha, eu vou te mostrar quem é que vale mais, porque eu morri. Se foi pelo carro, pela casa, pelo banco ou pelas pessoas. Glória a Deus. Vocês vão ver. A palavra não é para quem está em casa, não. Para quem está aqui. Pode servir para quem está em casa, pode. Quando eu ouvir a gravação, ou você contar comigo. Glória a Deus. Vocês estão prontos para o que Deus vai fazer? Estão? Deixa eu ver quem está pronto. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Se prepare para ver. Aleluia, glória a Jesus. Deus vai calar a boca do leão. Tem um leão